No nosso módulo de educação financeira, temos a satisfação de contar com o nosso querido economista, professor Dutra, um dos mais experientes economistas relacionados com questões de educação financeira e também de matemática financeira. Tem livros escritos, utilizados em todos os cursos de economia do Brasil. Dutra, fomos hoje às ruas para ouvir opiniões das pessoas ou perguntas das pessoas que vão ser dirigidas a você. Preste atenção na pergunta que a nossa entrevistada, Manuela, acaba de fazer. Pretendo fazer uma viagem para o exterior e consigo guardar R$200 do meu salário. O que eu poderia fazer para este dinheiro render mais até o período da minha viagem? O que podemos responder para ela, Dutra? Olha, Manolo, para quem pode dispor aí de uma economia de R$200, que seja até R$500, as pessoas não têm muitas opções, não. A opção da Manuela seria basicamente caderneta de poupança ou até fundo de investimento em renda fixa e até mesmo título da dívida pública federal. Mas deixa eu falar, as diferenças de rentabilidade são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que eu acho muito mais seguro, aconselhável aplicar na poupança. E periodicamente ela poderia fazer o seguinte, já que ela vai utilizar esses recursos para viajar para o exterior, portanto ela vai precisar de comprar dólares, então depois de 3, 4 meses ela vai sacar, faz uma compra de dólares, continua aplicando, porque o dólar, embora exista aí uma previsão de que ele caminha para uma estabilização, a verdade é que pode subir também. Então, pelo sim, pelo não, vamos fazer uma compra aí periódica de dólares, vamos guardando isso para chegar depois de um ano, por exemplo, poder viajar sossegado. Eu tenho certeza que a Manuela vai gostar da sua explicação. E apenas dando um complemento, vamos lembrar o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que a caderneta de poupança, ela está isenta de imposto de renda. Ela não paga imposto de renda. E, além disso, também não paga taxa de administração. Que cuidado você tem que ter ao momento da retirada, que a Manuela deve ter ao momento da retirada. Ela tem que obedecer religiosamente o prazo, o vencimento. Então, ela pode abrir uma caderneta, entre aspas, todo dia. Ela pode fazer um depósito todo dia, mas na hora da retirada ela tem que ver o mês completo para que poder fazer a retirada seguinte. Dutra, excelente. Vamos ver agora a pergunta da Claudiene. E a Claudiene está numa situação muito favorável, ela está comprando o enxoval de casamento. Eu fiz compras do meu enxoval de casamento, fiz dívidas no cartão de crédito e crediário em lojas e gostaria de saber como liquidar essas dívidas. Dutra, o que você pode orientar para a Claudiene aí com as dívidas que ela está fazendo? Olha, a Claudiene, ela relata que quando andou comprando, tanto em lojas, no crediário, como também usou o cartão de crédito. Eu acho que a preocupação fundamental da Claudiene é o seguinte: comprar, se vai comprar o cartão, é muito importante usar o cartão, é aconselhável que use o cartão, mas procure pagar a fatura exatamente no dia do vencimento. Por que isso? Porque se ela pagar, por exemplo, o equivalente a 15%, os 85% que ela fica devendo, sobre esse valor, vai incidir taxas de juros que se aproximam de 10% ao mês. Então, ela tem que tomar cuidado no sentido de não exagerar. Quanto ao cartão, quanto às dívidas de lojas do crediário, o que ela vai procurar fazer é também pagar absolutamente em dia e evitar de assumir novas dívidas, porque senão pode ser, Claudiene, que você nem consiga se casar. Então, joga na defensiva. É um bom conselho. Se há uma data de casamento, em geral, ela é um pouquinho lá na frente, que ela faça uma boa programação de todas essas dívidas para que possa fazer um bom planejamento do orçamento para que no momento do casamento seja só alegria, não é verdade, Dutra? Claro. Não, e bem lembrado, essa programação que nós falamos, esses cuidados que precisa ter, a pessoa tem que cuidar de ter um orçamento.
saber exatamente quanto gasta, quanto ganha e quanto gasta. E procurar administrar isso, não se exceder, porque daqui a pouco vai complicar muito em termos de dívida, e essas dívidas, principalmente no cartão de crédito, se entrar no rotativo, é uma dívida que custa muito caro. Na loja, quando ela entra no crediário, é claro que se comprasse à vista, ela poderia pagar muito mais barato. O produto, normalmente à vista, é evidente que tem um desconto. E no crediário de loja, normalmente as taxas de juros não são das menores. São taxas que se aproximam, às vezes, de 6%, 7% ao mês, que é uma taxa muito elevada. Então, o que a gente aconselha é a pessoa se policiar, no sentido de não assumir dívidas e de olho no orçamento. Faça um orçamento, porque se tiver que cortar em algum momento, a pessoa vai saber exatamente onde cortar. E para isso, ela precisa ter um orçamento que ela possa, todo mês, dar uma ajustada, e com isso, acho que ela vai ter mais tranquilidade para resolver os problemas financeiros. Dutra, nesses últimos dias, tivemos uma nova reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e a diretoria, esse colegiado, decidiu, em função dos problemas relacionados com taxa de inflação, e principalmente agora com essa elevada taxa de câmbio, decidiu aumentar a taxa Selic. Ela estava em 8,5% e agora está acima desse valor de 8,5%. Do ponto de vista das aplicações financeiras, do ponto de vista da caderneta de poupança, o que nós podemos dizer para os nossos telespectadores, para que eles fiquem atentos a esta grande mudança que volta a ocorrer com essas aplicações financeiras? Mano, do ponto de vista da competitividade em relação aos principais concorrentes, não muda muito. Mas em relação à caderneta de poupança, vista isoladamente, muda. E o que muda? Primeiro, desaparece aquela história de caderneta de poupança nova e antiga. Ambas vão pagar exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que prevalecia até então, até uma taxa Selic de 8,5%, era 70% da Selic. Agora, como o Copom aumentou o valor da Selic, voltamos à velha regra, que era uma correção mais uma TR. Perfeito. Acima de 8,5%, volta a antiga regra. Então, doravante, tanto as cadernetas ditas novas quanto as antigas vão pagar a mesmíssima coisa. Agora, em termos de rentabilidade ao ano, Manolo, segundo projeções que eu fiz, eu acho que este ano de 2013 ele vai fechar com um rendimento na poupança, a nova, alguma coisa parecida com 5,80. Enquanto que a antiga vai pagar um pouco mais, provavelmente em torno de 6,35, em torno disso. E como a inflação prevista para este ano está muito próximo de 5,80, pode dar 5,60, pode dar 5,80, o que nós podemos concluir? Pelo menos aqueles que estão na caderneta de poupança nova não terão prejuízo real. Provavelmente, em termos de ganho real, ele vai ser nulo. Enquanto que as antigas, obviamente, vai ter um ganho real. Ainda que pequeno, talvez meio por cento. Em torno disso, Manolo, em torno de 0,5% ao ano, mas o que importa é acima da inflação. Se a gente considerar que a grande maioria dos países do mundo hoje se encontra com uma taxa real negativa, isso é muito bom. Taxa real de juros, taxa real de juros negativa. Perfeito, porque, por exemplo, nesses países, aqueles que aplicam em títulos de renda fixa, né, eles obtêm um rendimento extremamente modesto, muito menor do que a inflação. Isso para a maioria dos países do mundo. Então, nesse ponto, nós, no Brasil, nós somos privilegiados. Quer dizer, o rendimento que a gente obtém mantém o poder aquisitivo do dinheiro, pelo menos naquele prazo que ele aplicou, e ainda sobra um pouquinho em termos de ganho real. O bom do capitalismo é ser capitalista, é ganhar dinheiro sob a forma de juros. Nunca pagar juros, mas sim ganhar juros, não é verdade, Dutra? É verdade, nas modalidades que nós temos de aplicação, aí nós vamos ganhar pouco, a bem da verdade. Dutra,
Vamos falar um pouco sobre o cartão de crédito, dando uma ideia para o nosso telespectador de como ele deve usar este valioso instrumento da intermediação bancária. O cartão de crédito é feito para facilitar os pagamentos das pessoas. Se eu tenho um determinado dia de vencimento, eu vou procurar deixar na minha conta corrente o valor total para honrar os débitos que eu fiz utilizando o cartão de crédito. É claro que se eu não fizer isto, eu vou fazer o quê? Vou ter que pagar juros extremamente elevados. Vamos ensinar um pouco o uso do cartão de crédito para o nosso telespectador? Ô, Manolo, vamos começar pelo seguinte, pela quantidade de cartões. Tem muita gente que tem cartões de 3 ou 4 bancos. Não pode esquecer que se ele tem 3 ou 4 cartões, ele vai pagar uma anuidade para esses cartões. E muitos deles ele nem usa, então não faça isso. De preferência, um cartão. E outra, o cartão hoje, você faz o que com o cartão? Ele se constitui no quê? No meio de pagamento. E você vai utilizar como meio de pagamento, mas tem que utilizá-lo muito bem. Então, por exemplo, se você utiliza o cartão, vê se você liquida o total da fatura no dia do vencimento. Não deixe de quitar no dia do vencimento. Caso você não possa, você tem aquelas alternativas de pagamento único, um pagamento parcelado, ou um pagamento mínimo. Né, mano? O pagamento mínimo, que hoje é de 15%. O que significa isso? Que se você tiver 1.000 de fatura, paga R$150, fica devendo 850. Mas você tem que estar consciente que sobre aqueles 850 incide uma taxa de juros que normalmente excede a 8% e pode chegar até 13%, dependendo do cartão, ao mês. Então tem que ter consciência disso. Manolo, tem gente que acha que o banco faz uma concessão para ele. Pode pagar só 15% e acabou. Não! Sobre aquilo que você ficou devendo incide uma taxa e uma taxa pesada. Outra coisa importante, na hora que você, por exemplo, vamos imaginar que você deixou de pagar. Simplesmente você esqueceu. O dia do pagamento era o dia 10. Passou, chegou lá dia 12, 13, é que você se lembrou. Você ainda pode pagar o total da fatura, imagina sendo 1.000? Pode. Vai pagar com acréscimo no dia que você for ao banco ou pela internet? Não. Você só vai pagar 1.000. Mas não se esqueça do seguinte, na próxima fatura virá um juro sobre o total da fatura, aquilo que você deixou de pagar. Se a taxa for de 10%, 10% sobre 1.000, virá um juro, que é o juro remuneratório do banco, a razão de R$100. Mas virá também um juro moratório, que é 1% ao mês. Fora isso, multa de 2%. E fora isso, tem IOF, não só o IOF tradicional, mas o bendito IOF adicional de 0,38. Então, você tem que estar consciente do volume de encargos que normalmente virá debitado na fatura seguinte. Dutra, eu tenho um caso real, muito interessante a relatar para o nosso telespectador, nossa telespectadora, até para evitar que eles também caiam nesse tipo de armadilha. Muitas pessoas não têm condições de ter conta corrente bancária, porque não tem nenhum saldo disponível, é um pessoal de baixa renda, e este pessoal de baixa renda passa pela Rua Direita, passa pela 15 de novembro, passa pela São Bento, ou passa num bairro qualquer aí, e na calçada alguém lhe dá um cartão de uma determinada financeira. E esse cartão de determinada financeira permite a essa pessoa retirar um determinado valor de crédito. No caso aqui, em questão, é R$80 que foi dado de crédito a esta pessoa. É um caso real, repito. Uhum. E o que a pessoa fez com o cartão desta financeira? Foi a um shopping com os filhos pequenos, e os filhos pediram, viram uma oportunidade de comer um doce, de comer um sorvete, e ele foi lá e retirou uma parte do dinheiro na financeira ligado a um determinado banco.
qual foi a surpresa dele? Depois de retirar R$80, ver a fatura com 251,89 centavos, R$251,89. Quando ele me mostra a fatura, eu procurei entender o que estava efetivamente ocorrendo. E descubro, para a tristeza dele, que estava escrito na letra miúda que toda vez que ele passasse o cartão daquela financeira no caixa daquele banco, era debitado R$30. Ocorre que para tirar os R$80, ele passou 5 vezes o cartão para tirar R$80. Então ele tirou 10, tirou 20, tirou 30, 5 vezes. 5 vezes R$30, R$150. Foi cobrado só para ele poder retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Mas os 80 que ele retirou, R$230. Mais 14,25% de juros, 250 e tantos reais passou a ser o valor da fatura. Meu Deus, mas ele só retirou R$80. Como é que R$80 se transformaram em 250 e tantos reais? Porque havia esta armadilha. Ele não podia retirar em 5 vezes o dinheiro, era para ele retirar os R$80 numa vez só. Mesmo assim, seria algo extremamente danoso para esta pessoa. Então, o que nós temos que dizer para ele? Tome cuidado, não receba cartão na rua, se tiver um cartão que seja de um banco idôneo, de uma financeira idônea, e não de qualquer lugar por aí na cidade de São Paulo. Não é verdade, Dutra? Para responder isso, todos nós, no dia a dia, principalmente pessoas físicas, nós estamos sujeitos a assaltos de toda a natureza, ou a pé, andando pela rua, ou de carro, nós podemos ser assaltados, né? Agora, existem outros tipos de assaltos como esse. Não dá para analisar. Isso é um caso de polícia, mano. Isso o cidadão tem que entrar numa delegacia e dar parte, sabe? Não tem explicação para uma coisa desse tipo. Não se justifica de jeito nenhum. Neste momento, estamos no bloco Educação Financeira e estamos com o nosso querido professor Dutra. Dutra, que temas relevantes temos hoje a tratar para que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, esteja mais bem informado sobre certos produtos bancários? Manolo, hoje nós vamos tratar de um tema ultra relevante. Nós já falamos de passagem do cheque especial e do cartão de crédito, que na verdade são os dois grandes vilões do mercado financeiro em matéria de taxas. Falamos como esses produtos, eles realmente são onerosos para o usuário. Agora, nós queremos tratar hoje de um outro assunto, que é o critério de cálculo que é utilizado para a definição dos valores a pagar ou a receber dos diversos produtos financeiros. E vamos, claro, focar primeiro o cartão de crédito e o cheque especial. Por que esses produtos? Porque o cheque especial, por exemplo, é dos produtos mais populares do Brasil. E um dos mais fáceis, né? Porque quando nós vamos ao banco, abrimos a conta, uma conta recém-aberta, o gerente imediatamente ele nos dá um crédito, digamos, em caso de necessidade. Ou seja, caso você venha precisar, fique sabendo que temos aqui R$1.000 de crédito para você. Claro, dependendo do tamanho da conta do cliente, pode ser 5.000, pode ser 20.000, pode ser 50.000. Mas, em geral, é um começo, R$1.000 de crédito que eu vou dar para você. Caso você precise. Se não precisar, eu não te cobro nada. Mas, se você precisar, use-o à vontade, que nós, do banco, vamos gostar muito, não é verdade? É assim mesmo, mano. Agora, vamos admitir que você usou. Colocaram um limite à sua disposição e você utilizou o limite ou parte dele. A partir do momento que você fez isso, logo no mês seguinte virá um débito correspondente aos juros sobre os saldos devedores. Só que o cálculo desses juros é feito de uma maneira relativamente complexa. Primeiro, não existe um critério único para se fazer isso. Mas espera aí, Dutra, deixa só para que o nosso telespectador nos acompanhe. Suponha que eu, num determinado momento do mês, do dia 1º do mês,
me falta R$200. E eu vou na minha conta, com o meu cartão do banco, vou lá no caixa eletrônico e tiro R$200 que eu não tenho na minha conta, mas o banco me dá de crédito. Suponha que o juro seja de 8% ao mês. Se eu ficar o mês inteiro, R$200 vezes 8% são R$16 que eu vou pagar de juros. É assim que, nessa simplicidade que são feitas as coisas, ou pelo que você está começando a expor, não é tão simples assim o cálculo dos juros? Manolo, é por aí. Só com um detalhe, isso será verdade se no primeiro dia do mês, imaginando que ele combinou com o banco, que o débito dos juros será feito todo dia 1º do mês. Então, se ele ficou devedor 200 e só ficou devedor dos 200, não fez mais nenhum movimento, o que acontece? No primeiro dia do mês seguinte, virá realmente um débito de R$16, como você colocou, 8% sobre 200. O grande problema de todos nós é que, na verdade, os saldos eles se modificam diariamente. Então, você pode ter ficado devedor 200, quem sabe no mês seguinte você ficou credor 800, e depois no outro dia novamente devedor e assim por diante. Ora, o juro, o global, aquele que vai ser debitado no primeiro dia do mês seguinte, é resultado de uma conta que envolve os saldos devedores ocorridos durante todo o mês. E o critério para que se calcular esses juros, Manolo, é que, na verdade, diverge muito. Alguns bancos utilizam, por exemplo, um critério de juros simples e outro de juros compostos. Outros usam dias úteis para o cálculo e outros usam dias corridos. E o pior, tem bancos e grandes bancos que utilizam um critério misto. É um misto de dias úteis com dias corridos. Manolo, aí ninguém aguenta, e essa é a razão porque a grande maioria dos usuários de serviço bancário que tem o seu cheque especial no banco, não vai ter no gerente uma explicação que você entenda do quanto ou de como foi obtido o juro debitado na sua conta. Podemos dizer para o nosso telespectador, nossa telespectadora, que só use o cheque especial num determinado momento em que não foi possível fazer o acerto na conta, digamos, doméstica. Em outras palavras, que não utilize o cheque especial todo mês, um mês atrás do outro. E às vezes, pelo que você está contando, em dias diferentes, tipo, no primeiro dia eu tiro R$200, então fico devendo 200. No outro dia eu coloco 100 e no terceiro dia eu tiro 300. E vou indo num ioiô aí de colocar dinheiro para que não estoure o cheque especial, porque se estourar o cheque especial é o pior dos mundos, né? Porque se ele me dá um crédito de 1.000, eu no máximo posso usar 1.000. E na hora que eu estourar os 1.000, o gerente vai querer me dar 1.500, vai querer me dar 2.000. E outra, sobre aquilo que excedeu o limite, se ele te deu 1.000, você excedeu o limite de 1.000, ele vai te cobrar uma taxa maior do que aqueles 8% que nós estamos falando. Então, as pessoas, claro, de preferência, não utilize o cheque especial, ou só utilize em caso de absoluta necessidade. Mas o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas usam muito o cheque especial, porque não teria outro jeito. Normalmente ele está devedor no cheque especial, acabou ficando devedor também no cartão de crédito, e é isso que acontece com a grande parte das famílias brasileiras hoje em dia. Tenho certeza que você aprendeu muito sobre este tema de educação financeira. Aguardo você no próximo programa, Dutra, para continuarmos com este bloco muito importante para o nosso telespectador. Com muito prazer, Manolo. Estaremos aqui. Aguarde.